Olha só, Maceió está em alerta máximo para o risco de desabamento de uma das minas usadas pelas Braskem para exploração de uma tal de salgema. Em 3 dias o solo afundou quase 2 metros. Tá, Jota? Mas o teu canal não é para falar de política, geopolítica, economia, história. Pois bem, fique nesse vídeo para você entender que esse desastre ambiental de proporções gigantescas, megas, pode ter muito mais de ideologia política e modelo econômico do que você imagina. Meus herculoides, nós estamos falando de você morar em um lugar e de repente, do nada, ser obrigado a sair da sua casa, do seu apartamento, deixar o seu comércio, o seu ganha-pão, deixar a sua propriedade particular, que você conseguiu com tanto esforço, muitas vezes juntando dinheiro todo de uma vida, porque simplesmente o chão da sua casa, o chão do seu bairro, ele pode ceder e você e sua família serem engolidos por um buraco gigantesco. Coisa que parece filme de ficção americano, mas que está sendo a realidade desde 2018 de muitas famílias de Maceió. E no início de semana passada, o pesadelo voltou. Os instrumentos detectaram pelo menos 6 pequenos abalos sísmicos na região e a justiça determinou a retirada imediata das 23 famílias que ainda resistiam no perigo de ficar ali morando naquela região e defendeu a ampliação para engrupar outros 5.000 moradores de um bairro vizinho. Tá, Jota, tudo isso eu vi na internet, nas redes sociais, na televisão, que um buraco pode engolir, chupar tudo. Mas eu só não entendi os detalhes do que realmente está acontecendo. Então, meu amigo, senta aí que lá vem a história, você vai entender tudo, todos os detalhes. Mas antes, eu peço a você que está aparecendo aqui pela primeira vez no nosso canal, na nossa página no Facebook, que você se inscreva aqui no canal, que você curta, que você compartilhe, que você comente, né? Para aumentar aí o algoritmo e você pode se transformar também em membro do nosso canal e você também pode dar um valeu, tem um valeu bem aqui. Agora, se você tá pelo Facebook, você pode curtir, você pode comentar, você deve compartilhar. Aí você pode dar uma estrela, faz tanto tempo que ninguém dá uma estrelinha aqui, né? Então você pode dar uma estrela e você também pode ser um assinante aqui da nossa página. Bem, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos teve início a formação do planeta Terra. Não, Jota, não faz tempo todo não, porque lá na Bíblia não sei o que, não. Essa é a ciência que está falando. E a Terra nesse período era muito quente, era uma esfera de fogo. E no decorrer do tempo o planeta entrou no processo de resfriamento, que favoreceu ao surgimento de uma estreita camada de rocha em toda a extensão da superfície. No processo de resfriamento, a Terra expeliu grande quantidade de gás que vinha de dentro dessa rocha, que vinha do centro da Terra, e também vapores d'água, que essa água, há quem diga, veio de meteoros que estavam bombardeando a Terra. Estava dentro desse meteoro cristais de zircônio que traziam a água. Tudo bem, a partir de elementos se formou-se uma atmosfera saturada, vapor de água, né? Estava muito quente, a água caía e já estava em forma de vapor de milhões de anos. Essa água evaporando, batendo, evaporando, batendo, evaporando. Saturou uma atmosfera cheia de água e começou a cair as primeiras chuvas. E com a acumulação de água da chuva surgiu os oceanos primitivos. E esses oceanos primitivos estavam ricos em substâncias orgânicas e minerais, que com as transformações da crosta terrestre que estava surgindo naquele momento, em alguns lugares o oceano, a água evaporou e ficou preso nas rochas os minerais que com o passar dos anos foram sendo cobertos, soterrados
por uma camada de várias rochas. Bem, e um desses minerais está armazenado numa camada no fundo da Terra, não só em Maceió, mas em vários cantos do planeta, é o sal-gema, quer dizer, uma rocha sedimentar quimiogênica que é composta de cloreto de sódio, acompanhado de cloreto de potássio e cloreto de magnésio. Aí o pessoal da química que vai adorar, né? Todos são quimicamente cristais iônicos formados de sódio, potássio e magnésio, ali ligado com a ligação iônica com o cloro. Mas resumindo o que eu disse até aqui, lá no fundo da Terra, tem lugares que no fundo da Terra existe uma camada que tem sal de cozinha, cloreto de sódio. E por processos químicos industriais, esses minerais podem ser separados para reagir com outras substâncias e formar matéria-prima versátil, como na fabricação de cloro, de soda cáustica, de ácido clorídrico e até de bicarbonato de sódio, composição de produtos farmacêuticos, aí é a minha área, como na indústria de papel, celulose, de vidro, de produtos de higiene como o sabão, o detergente e até a pasta de dente. Que viagem é essa, velho? Bem, né, gente? Depois de tudo que eu falei, eu não preciso comentar sobre a importância dessa tal sal-gema para a sociedade e o seu valor econômico. Valor econômico, exploração, lucro. O que é que isso lembra, hein? Capitalismo! Não me diga! E para resumir a história, no caso de Maceió, o local começou a ser explorado na década de 70, especificamente em 1976, com a autorização do governo militar, mesmo diante de uma controvérsia, porque o órgão ambiental do estado na época não recomendava tal extração, justamente por se tratar de uma área urbana, mas teve a autorização e começou a operação da Sal-Gema Indústrias Químicas na região, que depois foi incorporada pela Braskem em 2002. Para você que tem curiosidade de como é feita a extração, fura-se um buraco de mais de 1 quilômetro lá no chão até chegar nessa região onde está o sal. Depois injeta água para dissolver o sal, que está na sua forma cristalina, na sua forma de rocha, para obter uma solução, uma salmoura. Suga depois essa salmoura para a superfície e fica lá o buraco, né? Lá embaixo. Aí a terra pode cair em cima desse buraco, porque quando ele está furando lá, também fica lá como se fosse uma bolsa, né? Tanto para um lado como para o outro. Realmente, assim, além do buraco descendo, fica por lado. Pois é, então eles injetam água com a intenção de segurar toda a camada de terra que está em cima. Só que o que pode acontecer, e aconteceu, falhas geológicas que levam ao vazamento do líquido e à despressurização dos poços, que começam a ceder e que com isso o solo perde a estabilidade e dá início a um processo de afundamento. Simples assim. E nisso tudo a Braskem perfurou um total de 35 minas, quer dizer, 35 buracos. Em 2018 começou os primeiros sinais de instabilidade do solo e em 2019 um órgão do governo constatou que a culpa era da exploração do sal. Agora eu pergunto, se já sabia que essa exploração lá desde os anos 70 podia dar merda, por que não teve intervenção do Estado? Por que só depois de anunciado a tragédia é que o Estado aparece? Simples, é porque aqui entra a ideologia política e econômica da direita e da extrema direita, o famoso livre mercado, neoliberalismo, negacionismo, né? A ciência diz uma coisa, mas está ali os políticos de direita estão dizendo, não, tá tudo bem, isso aí é o pessoal alarmista da esquerda, que também defendem que as estatais dão prejuízo e que privatizar melhora a qualidade do serviço. E o que nós vimos nos últimos anos, a tragédia de Brumadinho, que era estatal e foi privatizado, o apagão de São Paulo, que também foi privatizado, e agora o colapso de Maceió, empresa que já era privada. E aí vem cá, enquanto pessoas perderam suas casas, só em 2018 a Braskem teve uma geração de caixa que bateu o recorde de 7,1 bilhões. E aí, meu amigo, no final, quem é que toma sua casa, sua propriedade privada, tira sua liberdade de morar onde você quiser?
É a esquerda ou é o capitalismo neoliberal defendido pela extrema-direita? Lembro como se fosse hoje, os bolsonarentos dizendo que se Lula ganhasse, ele ia tomar a sua casa. A esquerda ia tomar a sua casa e tirar a sua liberdade. Lula ganha, volta com Minha Casa Minha Vida e ainda quitou as parcelas para quem já tinha o programa e recebe o Bolsa Família ou o BPC. E sabe o que isso significa? Que milhões de brasileiros e brasileiras que já tinham o contrato com Minha Casa e Minha Vida vão ficar com sua casa de graça.